Olá, graça e paz. Sabe o que eu queria dizer para você hoje? Que assim como existem diversos idiomas, existem também diversas formas, diversos nomes dados a um único Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Então, em alguns momentos você vai ouvir falar que o nome que foi criado como Jesus, porque na época em hebraico não existia J, mas sim o I, né? Que se chama Yeshua HaMashiach, não sei como pronunciar direito porque não sou dessa linhagem, não sou também desta origem grega, hebraica, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês o importante é que a gente sirva a Deus e que a gente tenha plena convicção de que Deus enviou o Filho único, o nosso Senhor Jesus, que é como nós conhecemos o nome, mas nós sabemos que ele tem um nome em hebraico. Então que assim seja, nós servimos a ele. Ele é o nosso advogado fiel. Ele é aquele que defende e pleiteia nossas causas diante do Pai. É ele que nos prometeu que teríamos a vida eterna. É ele que nos disse que ele iria para junto do Pai, mas que viria um dia. E é ele que nós esperamos. Então, se o nome é Jesus, se é Yeshua, se é tantos outros nomes que dão, o importante é que ele é o Filho de Deus. E é isso que é importantíssimo que você creia. Aos que naquela época viram que o Filho de Deus se fez carne, se fez como nós, andou nesta terra, pregou a palavra, trouxe o evangelho e mesmo assim o crucificaram, então nós, os gentios, que cremos, que acreditamos, que confessamos o nome dele, que passamos a conhecê-lo mais ainda, que a partir daí nós fizemos o quê? Nós nos batizamos nas águas e a partir daí nós fomos fazendo renúncias de nós mesmos, renúncias da carne, renúncias que antes pareciam ser tão importantes para nós, mas que para Deus, ele queria que nós o adorássemos em primeiro e único lugar. E assim tem sido feito. Então, a partir daí, uma caminhada, alimentar a alma com a palavra, alimentar a alma constantemente, conhecer a Deus de todo o coração, testemunhar, porque os milagres eles vêm e esses milagres eles vão acontecendo com você e ao redor, porque ao derredor o inimigo vai tramar um monte de coisas, mas você não vai cair na artimanha dele, em hipótese alguma, porque Deus, ele te garante a vitória. Então, você precisa continuar o tempo todo se alimentando desta palavra que Deus deixou para nós. Aqui é um roteiro, é uma receita. Deus, ele é um Deus de mistério. Deus é um Deus que gosta muito de trabalhar com metáforas, né? Ele também monta o quebra-cabeça. Ele também, às vezes, embaralha tudo. Mas ele é um Deus que depois ele vai te explicar tudo aquilo que parecia confuso para você. E Deus é um Deus de justiça. Ele chega no momento certo, no momento oportuno. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de maravilhas. Deus te faz compreender como é que o amor, ele é tão nobre, tão sublime, tão desprendido, tão generoso. Ele é um amor ágape, sem ciúmes, sem afrontas, sem orgulho, sem egoísmo. E assim a gente vai passando cada dia mais a amar e amar o Deus Todo-Poderoso. No meio da pregação, os cachorros... No meio da pregação, os animais estavam se brigando ali.
E assim é também o ser humano, né? Mas o Senhor orientou que a gente amasse o nosso próximo como a nós mesmos e que a gente o amasse mesmo com sinceridade, com alegria, com cumplicidade, com generosidade. E aí uma das coisas que eu estava falando esses dias é que quando Jesus encontrava um pecador e que ele perdoava aquele pecador, ele dizia o quê? Vai e não peques mais. Ele não pegava aquele pecador e colocava debaixo do braço e dizia, senta aqui na mesa, bora comungar e tal. Não. Ele dizia, vai e não peques mais, porque tem que ter o seu caminho também. E toda decisão tem sua escolha, toda ação tem sua consequência também. Então é necessário que a gente avance no caminhar, que a gente busque Deus incessantemente e que a gente vença os pecados do espinho da carne e que a gente busque ser leal uns com os outros, sinceros, amigos, irmãos, na fé, com fé, na obra. E quando você for pregar a palavra, você pregue a palavra e não você apregoe a pessoa, né? Ficar pegando o martelo e ficar condenando. Nós não somos juízes e nem estamos como juízes. Se nós formos chamados, nós temos que trazer a palavra com amor. Você sabe que quantas vezes eu quero estar empolgada e falando aqui as coisas, mas é como se dentro de mim eu não comandasse mais. E aí a minha voz, ela é assim do jeito que você está falando. Hoje estou um pouquinho rouca, mas ela é exatamente assim nesse controle. Quantas pessoas às vezes olham para mim e dizem assim, ai, porque você está tristinha. Não, o meu olhar é assim. Estou alegre, estou feliz, porque sei que em tudo eu dou glória a Deus. Sejam nas lutas, sejam nos tempos bons. Porque o Senhor, Ele vai nos ensinando que com Ele a gente vence. Que com Ele as lutas, elas precisam existir. Porque acontece feito a batida do coração. Ela tem altos e tem baixos. Mas nessas lutas e nessas batalhas, Deus nos forja o caráter. Deus nos prepara. Deus nos coloca as armaduras. Nos faz passar pelos vales. E quando a gente pensa que já perdeu tudo, Ele nos faz profeta. Porque Ele nos faz profetizar. E Ele faz a gente compreender que através pelo poder da palavra, do que o nosso coração está cheio, a nossa voz, ela tem poder a partir do momento em que a gente exprime o poder da fé em Deus. Então, se você passa por luta, se você tem alguma enfermidade, se você vive cativo de algo, se você vive cheio de mágoa, se você tem algo que você precisa liberar, libere. Porque até a sua pele fica melhor, até o seu semblante fica bem, até a sua alma transborda de alegria. E assim você consegue ver o agir de Deus, não só na sua vida, mas na vida dos seus familiares, na vida dos seus parentes, porque Deus, Ele é assim longânimo, Ele vai alcançando toda a tua família e a tua parentela. Louvado seja o Senhor, que faz todas as coisas maravilhosas. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus que Ele tudo faz por mim e faz por você também. Então eu amo este Deus de todo o meu coração e quero servir a Ele sempre, sempre, sempre. E te convido a servir a este mesmo Deus, o Deus, o do grande eu sou, o nosso Deus Todo-Poderoso que está lá no céu. É o nosso Deus que nós esperamos um dia que Ele venha e possa nos arrebatar com Ele e nos levar para grande tempo de ceia com Ele, de termos a vida eterna. E eu creio que um dia todos nós estaremos com o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fiel para cumprir. O nosso Deus terá o tempo certo e oportuno para um dia nos encontrarmos com Ele. Beijo grande.